Os fascistas não. Os fascistas vão precisar de tratamento, né? Os bolsonaristas, a gente vai ter de fazer um programa de saúde, né? Para trazer os bolsonaristas de volta para o mercado de trabalho, enfim, para todo processo racional, né? A gente vai ter de fazer um processo de racionalização do país, né? Com tudo que isso embute de desafios, eu acho que o ponto importante nesse processo é a cultura. E que daí vem o papel de tanta gente nesse momento na campanha do Lula, mas eu sempre destaco o papel preponderante, maravilhoso da Janja, porque a Janja tem um olhar para a cultura, para a música, ela está dando um tempero especial para a campanha, ali do lado do Lula o tempo todo, enfim, e traz também essa humanidade e o afeto, né? A questão, você vê, o Bolsonaro está sempre sozinho nas campanhas. A mulher da esposa dele, né, a companheira dele, se é que a gente pode falar assim, a Michelle, ela é utilizada pelo marketing político, né, para poder render alguns louros aí na popularidade com as mulheres. Então são dois mundos completamente diferentes. Um deles vai ficar para trás e o outro vai ser a nossa realidade a partir daí. A gente vai voltar, Leonardo, à realidade. E que coisa feia, né? Aqueles caras dizendo, a Dilma implodiu a aliança com... Primeiro, como se houvesse tentativa de aliança com o Temer, né? Tem umas pessoas que são tão recalcadas, né? E a Dilma foi maravilhosa nesse embate com Michel Temer. Conde, às vezes eu fico pensando assim, será que vale a pena debater com alguns bolsominions, né? Ontem até fiz um debate, mas, em geral, eles são tão sem educação, cara. Eles são assim, na verdade, é só palavrão, cara. É uma coisa assim, é uma coisa que precisa realmente de tratamento já, né? Não é depois da eleição. Saúde pública, questão de saúde pública. Saúde pública. E eu acho que esse processo está em vias de acabar. Como tudo que acaba, os ciclos acabam, a gente tem altos e baixos, mas como eu estava falando com você no bastidor, eu acho que agora a gente entrou num momento assim que o Bolsonaro realmente começa a ser apagado não, porque não pode apagar, né? Ele começa a ser tirado, né, do horizonte desse país aqui, que é tão importante. A gente precisa recuperar a nossa identidade, né? Construir um processo novo de identidade e de soberania. Mas, o Conde, apagado não, porque na verdade fica a ferida, né? Fica a ferida, fica o trauma. E você falou muito bem, deixa eu só ficar do mesmo tamanho que você, na live do Conde de ontem, né? Bolsonaro é a maior ferida da história do Brasil. Muitas teses serão escritas, muitas teses de mestrado, doutorado, né? O bolsonarismo será para o Brasil o que o nazismo foi para a Alemanha, o que o fascismo foi para a Itália, e as pessoas vão discutir como foi possível descer tão baixo, né? Por quê? Porque muitas pessoas foram tolerando, Conde, o discurso de ódio. Ontem, né, eu fiquei indignado quando eu vi a Folha de São Paulo abrir uma página inteira para uma professora da FGV, não sei se você viu isso, para ela dizer que fuzilar a petralhada não é discurso de ódio, né? Eu acho que a simples palavra petralha já era discurso de ódio, né? Falar em petralha, associar uma militância política à criminalidade já era discurso de ódio. A palavra petralha em si, né? E essa é uma das minhas origens da minha má vontade, que é pública, né, em relação ao Reinaldo Azevedo, embora eu reconheça que ele tem um papel importante, né, nos últimos tempos. Então, acho que o Reinaldo Azevedo é um dos pais do discurso de ódio no Brasil. E hoje eu vi alguém postando no Twitter que fuzilar a petralhada é muito mais grave do que discurso de ódio. Já é incitação ao crime, já é incitação ao genocídio, à violência, né? Já é uma ação concreta. Então, aquela professora da FGV, que me perdoe, mas eu fico perguntando, para que estudar tanto se na hora de se manifestar publicamente, de conceder sua primeira entrevista a um veículo nacional, fala tanta bobagem? Diga, Conde. Ela falar que ela foi infeliz é eufemismo, né? Ela foi, na verdade, ela não sabe do que ela está falando. Eu, mais uma vez, né, vou trazer aqui um pouco o campo teórico da linguística, da análise do discurso. Toda violência, ela emerge da linguagem. A linguagem enfim, a origem de todas as nossas ações, né? A gente vive no mundo simbólico e não se sai mais do mundo simbólico.
nós estamos, de uma certa maneira, presos ao mundo da linguagem, né? Não existe fora da linguagem. Então, todos os processos de violências no mundo todo, você vai estudar, a origem no discurso, essa incitação à violência. Às vezes não precisa nem ser incitação, às vezes você pode usar exemplos, pressupostos num discurso político ou num discurso acadêmico. As piadas, né, Conde, que você estudou. As piadas são um foco muito, talvez um dos mais potentes para gerar violência. Eu estudei exatamente isso no meu mestrado e no doutorado. As piadas. E você sabe que as piadas que eu estudei lá, isso já tem uns 15 anos, 20 anos, não se diz mais hoje, porque elas viraram criminosas, quer dizer, piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas misóginas. É o que mais tem, porque a piada precisa dessa digamos, sujeira discursiva, né, desse rebaixamento, para poder tirar dali um efeito humorístico. Agora, tem que tomar cuidado, não pode ser preconceito explícito, né? Por exemplo, o humor que o CQC fazia, ou que alguns grupos, esses grupos bolsonaristas, o Gentili, né? E aí não é nem humor, não pode ser enquadrado no humor, porque o mundo mudou. Você não pode zombar de uma pessoa deficiente física. Quer dizer, isso tem que ser punido, né? Então, esse eu acho que é um desafio que a sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo, tem de acolher, né? E fazer mais pesquisas com relação a isso, com relação ao discurso de ódio, o discurso do deboche, que gera violência, né?